Hoje você vai ver uma lista de 4 animais que você não sabia que foram extintos. O último nem eu sabia e você vai se surpreender. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal que o conteúdo de hoje vai ser naquele nível de qualidade que o mundo inexplorado te entrega sempre. Roda a vinheta, Pedro! Antes de entrarmos na lista em si, é importante definirmos e deixar claro aqui o que é levado em consideração para dizer que um animal está extinto. E essa definição é bem simples. Um animal é considerado extinto quando o último membro de sua espécie morre sem deixar qualquer outro indivíduo na Terra. Dentre as causas mais comuns de extinção, podemos incluir epidemias, mudanças extremas de clima, perda de fonte de alimentos ou destruição de seus habitats naturais. Alguns desses pontos podem caracterizar, inclusive, extinção de diversas espécies de seres vivos ao mesmo tempo, como já aconteceu algumas vezes durante a história do nosso planeta Terra. O que conhecemos pelas 5 grandes extinções em massa? A última aconteceu há 65 milhões de anos no período Cretáceo. É uma das mais famosas porque foi responsável pela extinção da maioria dos dinossauros. Mas isso é uma história para outro vídeo. Voltando ao nosso tema, então, como sabemos que uma espécie de animal está extinta? Quem define isso? Bom, há diversas organizações da vida silvestre que têm registros de diferentes espécies e uma estimativa de sua população na natureza. Essas organizações fazem essa contabilização e monitoram as espécies em risco na natureza. A principal instituição que conhecemos responsável por esse controle é a União Internacional para a Conservação da Natureza, a UICN, fundada em 1948. Com sede na Suíça, a UICN acompanha de perto as populações animais e as classifica em estado de conservação na chamada lista vermelha. Hoje, vamos tratar dos animais listados nas últimas categorias, extintos na natureza e extintos. Dada a nossa importante introdução, vamos à lista. Tigre da Tasmânia. O tigre da Tasmânia, ou lobo da Tasmânia, era um marsupial, tal qual um canguru ou o diabo da Tasmânia, que acabou ganhando esse apelido por suas listras nas costas. O animal, que fazia parte da classe dos superpredador da cadeia alimentar, vagou pela Terra por milhões de anos nas regiões da Austrália e Nova Guiné. O tigre da Tasmânia foi o último membro do gênero Tilacino e tinha hábitos curiosos. Seminoturno e solitário, o animal gostava de emboscadas e focava em uma única presa e a caçava até a exaustão. Entre suas presas incluíam-se cangurus, outros pequenos marsupiais, aves e mais. Sua extinção foi causada provavelmente pela competição entre humanos que sentiam seus rebanhos ameaçados e, em um momento, começaram a caçar esses animais e oferecer recompensas por isso. Além disso, houve disputas com os dingos e uma espécie de lobo que vivia no mesmo território que os tigres da Tasmânia. O último animal conhecido dessa espécie viveu em cativeiro durante os anos de 1933 a 1936 no zoológico de Hobart, tendo sido apelidado mais tarde de Benjamin, apesar de não ter nenhuma prova que confirme que esse animal era chamado assim no zoológico. Este último animal aparentemente era uma fêmea e morreu em 7 de setembro de 1936,
provavelmente por conta de negligência, já que o tigre foi exposto ao clima extremo da Tasmânia e não deve ter resistido às mudanças bruscas de temperatura. Mais tarde, a Austrália definiu o dia 7 de setembro como Dia Nacional das Espécies Ameaçadas. Recentemente, o tigre da Tasmânia teve seu RNA recuperado de uma espécime que estava armazenado desde 1981 em um museu em Estocolmo, e há uma ideia que vem ganhando força, a de ressuscitar espécies que foram extintas e reintroduzi-las na natureza. O argumento é que essas espécies ajudam a restaurar o equilíbrio ecológico de seus antigos habitats. Mas ainda há um longo caminho para isso se tornar realidade, além de todas as questões éticas. Outra curiosidade recente é que os restos mortais de Benjamin foram encontrados escondidos em um armário de um museu australiano. Curioso perderem algo tão importante, né? Sapo dourado. O sapo dourado era um anfíbio de uma espécie endêmica que vivia e era encontrado só nas altitudes da floresta nublada de Monte Verde, na Costa Rica. Esses animais passavam a maior parte do tempo em tocas úmidas, principalmente na estação seca. Eles emergiam no final de março a abril para acasalar nas primeiras semanas em piscinas de água da chuva entre as raízes das árvores, onde também depositavam seus ovos. Os machos lutavam entre si pelas oportunidades de acasalar com as fêmeas, antes de se abrigarem em suas tocas, e seu tempo de vida variava entre 10 a 12 anos, mas tiveram sua existência encurtada. O sapo dourado foi descrito pela primeira vez em 1966 pelo herpetologista Jay Savage, e em 1987, no período em que o belíssimo animal saía de suas tocas, foram avistados cerca de 1.500 sapos adultos em algumas poças da densa floresta. Porém, em 1988, na mesma área, só foi avistado um sapo e mais 9 a alguns quilômetros dali. Em 1989, eles só avistaram um sapo. Então, em 1990, não encontraram nenhum. De 1.500 a 10 a 1 e nenhum animal mais. O sapo dourado foi então considerado extinto pela UICN em 2004, baseado na falta de avistamentos desde 1989, apesar da busca intensa. Por mais de 30 anos, houve debates acerca da extinção do sapo dourado, e há algumas teorias a respeito. Uma delas é de que as mudanças climáticas e o aquecimento global tenham causado um desastre catastrófico, levando à extinção da espécie. Outra teoria, esta mais aceita pelos pesquisadores, foi quando encontraram em 1993 fungos do gênero Batrachotitril, também conhecido como Chytrid, que estavam causando uma doença fatal chamada Chytridiomyces. Os pesquisadores hoje citam o fungo Chytridium como a provável causa da extinção do sapo dourado e de outras dezenas de espécies de anfíbios. Baiji. O golfinho Baiji era uma espécie de animal que só podia ser encontrada no rio Yangtze, na China, onde viveu por mais de 20 milhões de anos. O rio propiciava isso porque é o terceiro maior e mais longo rio do mundo e o maior rio da Ásia. Diferente de seus parentes baleias e golfinhos, o Baiji era uma espécie que tinha características únicas e, infelizmente, carregava o fardo de ser o primeiro cetáceo a ser extinto pelo ser humano. É estimado que na década de 1950 haviam milhares de beijins no rio Yangtze e que na década de 1980 esse número já tinha caído para 400 e caiu ainda mais nos anos seguintes. Sua extinção se deve por alguns fatores e o principal deles é nada menos
que, por consequência do desenvolvimento a qualquer custo do governo chinês, que transformou o Yangtze em um dos rios mais poluídos do mundo. Aliado à crise climática que vivemos há décadas e o aumento de números de barcos que circulavam pelo rio através da hidrovia de ouro, o Baiji não poderia sobreviver a tudo isso. O último Baiji avistado foi em 2002 e após uma expedição de mais de 6 semanas em 2006, na tentativa falha de achar o animal, o golfinho lacustre chinês foi oficialmente declarado extinto em 2007. Pica-pau do bico de marfim. O pica-pau bico de marfim é mais do que uma espécie comum entre essas aves, pois é um animal lendário, considerado um fantasma e que provavelmente, não é certeza absoluta, tenha inspirado o desenho do pica-pau. Uma grande e bela ave que media quase 80 centímetros de envergadura e em 29 de setembro de 2021 foi considerada extinta pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, levando em conta que seu último avistamento foi no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, em 1944. Porém, há muitas pessoas que dizem que o animal ainda existe, já que desde 1944 há relatos de avistamentos de pica-paus bico de marfim nos Estados Unidos. A maioria desses relatos não são sequer levados a sério. Sua extinção é atribuída à destruição de seu habitat e caça que diminuíram significativamente sua população, levando ao desaparecimento da espécie. É realmente uma tristeza que uma ave tão bonita não tenha sido tão estudada e preservada. Se você gostou do vídeo de hoje, considere se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo qual desses animais você ainda gostaria que existisse. Aqui na sua esquerda estão 2 vídeos que podem te interessar. Em um deles, falamos sobre os animais da Amazônia e no outro, algumas feras do mar. Valeu? Até o próximo vídeo! Podia extinguir esses gansos que ficam enchendo meu saco na hora de gravar, né?